os caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação. E hoje estamos com o grande artista plástico Fernando Pacheco, mineiro dos bons, nascido na bela São João del Rei, cidade histórica, próxima a Belo Horizonte, cerca de 190 quilômetros, vai ter uma história muito grande. Fernando Pacheco que vai nos falar sobre esse dom que Deus lhe deu de ter nas suas mãos a habilidade nos pincéis e na cabeça a criatividade da sua pintura nas cores. Fernando, prazer você estar aqui no nosso programa Minas Turismo Gerais. Para mim, prazer meu, alegria, honra minha. Muito bom estar aqui com vocês. Bom demais, Fernando, porque você é um artista que todos te conhecem, mas querem novamente. Como é que você saiu lá de São João del Rei, teve esse dom de vir aqui para Minas Gerais e desenhar para esse mundo que tem sua arte espalhada por aí? Minas Gerais é uma rua só, né? Você sai de São João del Rei, vira aqui, vira ali, já está em Belo Horizonte, está em todo lugar. Então, nós somos unidos aqui em Minas pelas ruas direitas, invariavelmente tortas, mas com aquele coração de mineiro maravilhoso. E Minas Gerais é um estado pulsante em termos de arte, de criatividade, né? Belo Horizonte é uma cidade que respira arte, cultura, e as cidades do interior idem. Então, nós moramos em cima de um tesouro em termos de cultura e arte, que é Minas Gerais. Sem sombra de dúvida. Você falou interessante, Fernando. Primeira vez que eu ouço isso. Minas Gerais é uma rua única. É uma rua só. Você sai de São João del Rei, você pega ali, vira Ótimo. ali, aí você vai para Diamantina, você vai para Mariana, você vai para Ouro Preto, você vai para Sabará, você vai para a região do Triângulo, você vai para o sul de Minas, para o norte, para o Vale de Jequitinhonha, tudo é Minas Gerais. O mineiro tem a mania de falar assim, onde é que fica aquilo? Um tirinho de chumbinho aqui do lado, aí o cara anda pra caramba. É isso aí. Fernando, aí você inspirou, teve alguma inspiração nessa caminhada sua, dessas cores? Durante a nossa entrevista, o João vai colocando algumas artes suas aí, durante o nosso programa. Ótimo. Aí, se você quiser falar em cima das telas, na hora que passar... Tá. Ali aí, já isso é uma pintura minha da série Pianista, né? Obviamente, eu pinto essa figura do pianista e seu piano não para retratar o pianista, porque aí eu estaria reproduzindo uma coisa que já existe, né, no mundo, na natureza. Quer dizer, isso é uma metáfora, né, o pianista e seu piano. É uma metáfora de muitas outras coisas, onde o piano ali é um território onde a fantasia de cada um possa encontrar diálogo, né? Então, tudo ali, toda a minha figuração é metáfora de outras coisas. Então, a gente deixando a intuição fluir, né, há um diálogo entre o que está no quadro com os mistérios e a fantasia e os sonhos de cada um. Cada uma representa... Isso sai na hora da sua cabeça, Fernando? Porque... Na verdade, tudo isso já habita o meu mundo interior, o meu mundo
da imaginação, do inconsciente. E, então, essa figuração toda é um mundo paralelo que eu criei, porque, como o Ferreira Goulart, o poeta Ferreira Goulart falou, só essa vida, o que está nesse mundo, não basta, né? Então, é por isso mesmo que eu comecei a pintar, porque eu criei um mundo paralelo para mim e, através da pintura, eu materializo esse mundo para que as outras pessoas possam usufruir e participar dele. E dentro dessa caminhada sua de muitos e muitos anos, você tem obras aqui no Brasil e no exterior. Pois é, a gente aqui em Minas Gerais fica muitas vezes aqui escondidinho, né? Porque aquele famosa história de Eixo, Rio-São Paulo, tinha muito mais visibilidade no Brasil, e a gente aqui em Minas e tal. Mas a gente trabalhando quietinho, os artistas daqui, muitos conseguiram, né, romper essas divisas, as montanhas de Minas, né, e partir para outros centros. Então, foi realmente assim, muita questão de muita sorte, de eu ter tido a possibilidade de realizar coisas muito importantes através da arte fora do Brasil. Quais países já teve? Né? A convite, eu estive em países de todos os continentes, né? Eu participei da feira Arte Bar em Buenos Aires, depois eu participei de uma exposição no Chile, em Santiago, junto com um grupo G11, que o Ivo de Granato, saudoso, era presidente. Depois eu fiz exposição em Nova York e foi por aí. Na Europa eu tenho quadros no acervo da Escola Superior de Música da Fundação Reina Sofia, e fiz a logomarca de coleções e capas de disco para a editora Lamartine, francesa. E os países onde eu realizei exposições, em galerias muito importantes, em museus também, instituições muito importantes, foi na Nova Zelândia, na China, Taiwan e Japão. E na China expondo mais de uma vez, eu e Nina moramos lá durante 6 meses, fiz uma exposição junto com artistas latino-americanos no maior museu que tem lá em Pequim. E depois eu fiz uma exposição individual na galeria particular mais importante de Pequim, onde no acervo tem esculturas gigantescas em bronze de Salvador Dalí, quadros de Andy Warhol, e lá que eu realizei a exposição. E, inclusive, essa exposição minha depois saiu na revista da Sotheby's, página inteira, do lado de Mondrian e Francis Bacon. Então, assim, foi uma trajetória realmente assim, muito importante e impensável. É uma coisa que, se você trabalhasse para isso, não iria acontecer. É uma coisa que você desliga da intenção racional e a intuição fala mais alto e acontece uma coisa assim. Então, não existe, digamos, uma receita para que isso aconteça. Eu fui convidado por empresários de lá, que me descobriram através da internet e me convidaram, contudo, por conta deles, e eu fiz essa turnê de exposições. Nós fomos para a Austrália e Melbourne e a Nova Zelândia, várias cidades, fomos para a capital, Wellington, fiz um pequeno bate-papo lá na Embaixada do Brasil, não a convite da Embaixada, tudo com esses empresários. E depois eu tive um convite também do Ministério da Cultura da China, que me adquiriram 3 obras para o acervo oficial deles. Então foi tudo acontecendo assim. E na China eu expus em Hangzhou e Pequim, em vários lugares. Também lá em Taiwan, foi na galeria da universidade mais importante lá de Taipei. Na abertura da minha exposição foram embaixadores de 10 países, inclusive o Brasil não tem relação diplomática com Taiwan, porque é amiga da China e eles são brigados. Então, o Brasil tem em Taipei o escritório comercial do Brasil. Mas o cara que é o diretor do escritório comercial é um embaixador, de fato, do Itamaraty. Então, quase que tem uma guerra diplomática lá com a minha exposição. Mas correu tudo maravilhosamente bem. Eu e Nina ficamos também morando lá em Taipei, ficamos uns 3 meses lá e realizando exposições e tal. Então, foram inúmeras. E, recentemente, agora, ano passado,
eles inauguraram um museu lá em Pequim, com uma arquitetura ultra contemporânea, e quiseram fazer a inauguração desse museu com uma exposição de artistas latino-americanos. Tanto é que estava Fernando Boteiro, da Colômbia e tal. E eu fui convidado, mais uma vez, para participar dessa exposição lá em Pequim. Bacana demais. Já mandar uns abraços, Fernando. Já está chegando aqui várias mensagens para o nosso programa. Uma delas é a Maria Elisa Ordelas, dando um abraço para você e para o programa. Edivaldo Oliveira. Edivaldo é de São Tiago, um grande amigo que eu tenho lá em São Tiago. São Tiago é a terra do biscoito. Setembro sempre tem o festival de biscoito lá, uma Manda delícia. aqui para nós. Mas ele está fazendo uma pergunta interessante aqui, Fernando, que o filho dele tem 8 anos e tem um dom para desenhar. Qual a sugestão que você passa para ele, Edivaldo Oliveira, o filho dele de 8 anos, eu vejo mesmo, ele me manda. O dom que o menino tem, ele pega, é igual você, ele pega e desenha as coisas assim, da cabeça dele. Tem 8 anos, né? O que eu poderia dizer é o seguinte, vai fazer sempre o que gosta, sabe? E que vai dar certo você fazer sempre o que gosta. Se você acha que vai fazer uma outra coisa gostando de outra, o que acontece muitas vezes é que você pode até ganhar dinheiro com uma coisa mais prática, mais comercial, mas a felicidade vale mais a pena, né? Mas é que Então é isso. Eu acho o seguinte... Mas ele tem que colocar na escola, alguma coisa assim? O que eu falaria para os jovens que têm essa vocação, porque eu acho que arte não é profissão, é uma vocação, o que eu diria para os jovens que têm essa vocação é que realmente façam o que gosta. E fazendo o que gosta, tem tudo para dar certo. Com 8 anos, deixa ele desenvolvendo a arte dele. Vai guardando os trabalhinhos. E vai estudando também como plano B. Mas se o que ele gosta mais é desenhar, ir para as artes visuais ou para designer gráfico, coisas que lidam com desenho e tal, que tem muita aplicação, não só em arte, o desenho como arte, a pintura como arte, mas tem aplicação para comunicação, algum tipo de comunicação, para o designer, né? O designer gráfico e programação visual e tal, publicidade. Então, eu acho que o conselho que eu daria é vai fazer o que gosta. Agora, se quer entrar para uma escola, aí é uma questão de aprender técnicas, né? E se enturmar com os colegas, tal, coisa que eu não tive. Eu sou aquele famoso autodidata que morria de inveja dos grupos de artistas que eles tinham colegas, tinham com quem dialogar, fazer exposições conjuntas. E eu desenvolvi minha arte toda no autodidatismo e sem escola, mas eu desenvolvi minha linguagem ficando 24 horas, 8 days a week, 8 dias uma semana dentro, né? Do ateliê. Sim. O pessoal, o Fernando sempre fala na Nina. Nina é a esposa dele, é o braço direito dele, é o braço esquerdo dele, é a companheira de 24 horas. Há quantos anos vocês estão juntos já? 43. 43 anos. Os dois são inseparáveis. Onde um está, Nina sempre está. Um beijo, Nina, sempre simpática com a gente. E quem está mandando um abraço para ela é a Maria Elisa Ornelas, que, grande Fernando, Nina foi minha colega no turismo, parabéns pela iniciativa. Tem uma reunião agora na FIENG, mas deixa um grande abraço para a Nina. Maria Elisa está mandando um abraço para você, Nina. O Tenente Coronel Wender Pimenta também nos assistindo, a Rogéria Costa, gerente do ABH, parabéns, sempre fazendo uma excelente entrevista. Fernando, o pessoal está o Guilherme do Eco Água está mandando, Virgínia Cândido, historiadora, sempre está nos acompanhando. Boa tarde a todos. Sérgio de Paula, lá da Rádio Confidência e TV Minas do Marketing, também mandando um abraço. Ô, Fernando, E quem quiser me acompanhar mais, no Instagram é só Fernando Pacheco Arte, com Fernando no Pacheco final. Arte Escrita em português. Fernando Pacheco Arte. Aí me acha lá e me segue, isso tudo. E sempre é muito bem-vindo os patrocínios, né? Vamos economizar no imposto de renda patrocinando um artista, né? É o que eu sempre falo aqui, a lei, né, de incentivo à cultura, eu sempre falo isso aqui, viu, Fernando? Sempre a gente traz pessoas da cultura. Semana passada nós tivemos aqui, até reforçando,
sexta, sábado e domingo, vai ter aqui no Mercado Santa Teresa o Encontro dos Vales, Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Que beleza. 9 shows de artistas mineiros por dia, Que de beleza. 29, É. 30 e 1º de dezembro, aqui no Mercado Santa Teresa. E nós comentamos sobre isso. Estava aqui o Rubinho do Vale, Tadeu Martins e Sérgio Moreira, meu amigo que fez essa abertura e encerramento do nosso programa, essa música. A gente falando Maravilha. sobre isso, incentivo, vocês como artista plástico, que eu vou entrar nesse detalhe aqui, Fernando. Você fez Um centro de arte. Não, o centro tá. nós vamos falar daqui a pouco, que eu conheço. Um longa-metragem sobre a sua trajetória, Fernando Pacheco, Atelier em Movimento. Isso. Esse filme é um filme documentário, longa-metragem, realmente, é um filme de 1h20, salvo engano. E foi iniciativa, né, e o diretor Fernando Batista, foi uma iniciativa dele, direção dele, Fernando Batista, da Noir Filmes, que patrocinou todo o filme e tal. E eu entrei ali como participando, né, de todas as cenas, né, como o protagonista, né, do filme, Fernando Pacheco, Atelier em Movimento. Esse filme foi lançado, teve a estreia no Cine Santa Teresa, com o público esgotado, né? E depois, então, exatamente porque esgotou lá a sessão no Cine Santa Teresa, nós repetimos no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes. E o filme agora está em stand-by, porque o diretor quer manter o ineditismo dele para os festivais internacionais e coisas assim, né? Mas futuramente... Quanto tempo dura o filme? Demorou quanto tempo para gravar essa arte toda? Muito Porque aí você vai tempo. falar, desde lá de São João del Rei, passando por sua trajetória, seu ateliê, sua querida cidade na praia que te inspira, em Saquarema, né? O filme tem locações, obviamente, aqui em Belo Horizonte, em Saquarema, onde nós temos uma casa lá. Você se inspira lá nas coisas. E tem um pequeno ateliê lá, então Saquarema é uma cidade muito querida para a gente também. Então ele tem locações lá em Saquarema, inclusive eu tenho uma série de trabalhos que chama Mensagem, que eu pinto em garrafas de vidro e parafraseio aquela velha história de garrafas com mensagens jogadas ao mar. Então, nesse mundo hoje de internet, WhatsApp e tal, eu faço as mensagens poéticas nas garrafas de vidro jogadas ao mar. E nós jogamos, literalmente, as garrafas no mar lá de Saquarema. E tem essa cena linda, poética, no filme. Fernando Pacheco, Atelier em Movimento, que eu espero que breve possa estar de volta, né, às salas de cinema, ou no Netflix, ou onde que for, para que mais pessoas possam ver. Sem sombra de dúvida. E tem depoimentos extraordinários lá, de pessoas muito legais, de várias áreas, né? Poetas e músicos, o pessoal do Clube da Esquina, Márcio Borges e Murilo Antunes e muitos outros, né? Outros colegas meus artistas, como o Carlos Bracher, por exemplo. Então, é um filme muito diversificado, muito interessante, com locações belíssimas e cenas muito doidas, muito legais. Essa loucura do Fernando, ele coloca nessas telas aí que ele pinta. Luiz Pires, um jornalista amigo nosso lá de Palmas, Tocantins, parabenizando o programa, Valquírio lá de Cachoeira da Prata, chefe Márcio Almeida, grande Marcinho Almeida, sucesso ao grande parceiro. É muita gente mandando aqui no WhatsApp e no chat, então nós vamos falando aos poucos. Fernando, interessante também, quem passa pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, tem a sua arte lá dentro do aeroporto, que é o voar. Espetacular, né? Hoje Minas Gerais, que está aí brilhando aí como um centro aí de cultura e turismo, né? Esse meu painel, estando lá no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ele é, digamos assim, um cartão de visita praticamente, né, da cidade, porque todos que chegam aqui têm acesso a esse painel, né, que eu recebo inúmeras mensagens, né, pessoas adquiriram o bom hábito de, quando vão viajar, fazerem
fotos diante do painel e mandam para mim, para eu ver, mandam pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, eu acho isso muito legal. É um painel em óleo sobre tela, de 16 metros de comprimento por 2 de altura, e ele fica numa viga alta, onde há a escada rolante para ir para o embarque internacional, no check-in 2. Então, as pessoas fazem muitas selfies lá diante desse painel. E o painel chama Voar, né? Está dentro de um aeroporto, só que eu fiz o voar poético, não é o voar, entrar num avião e voar para várias cidades do mundo. É o voar que eu vario entre o verbo voar, V-O-A-R, e o verbo voar de ir, de voo de ir. Então, eu estou me confundindo aqui, mas é o voo do verbo ir, V-O-U, voo para você. Ou então, assim, voar para nuvens, voar para um relógio sem tempo, voar para estrelas, e depois, assim, voo para casa, voo para um beijo, voo para um abraço. Então, fica variando entre o verbo voar e o verbo ir. E é um painel com inúmeras figuras da minha linguagem lírica, poética e pictórica, e um painel predominantemente em amarelo, assim, com inúmeras figuras. Então, é um painel assim, muito lúdico e, ao mesmo tempo, existe nele todas as questões relativas à nossa existência humana, né? Porque a minha pintura ela é humanista e trata sempre das questões do viver. Então, a sexualidade, o erotismo, a espiritualidade, a religiosidade, a morte, a brincadeira, tudo isso faz parte da minha linguagem, e esse painel ele tem um apanhado geral dessa plataforma de vida. E exatamente porque esse mundo nosso físico e tal, que muitas vezes é muito desagradável, né, pelas questões de violência, de guerras e tal. Então, a gente é mais do que um gênero de primeiríssima necessidade, a arte, onde a gente pode criar um outro mundo de poesia, de lírico e poético, e um mundo de sonho, e um mundo que valoriza a dignidade humana. Então, eu estou muito bem com a minha pintura e não tenho expectativas de fazer sucesso aqui, ali, ou ir para fora do Brasil. Tudo isso que aconteceu foi uma coisa espontânea, e eu fico muito feliz de ter um convite seu para falar aqui, e dentro da minha cidade, você conseguindo mostrar o seu trabalho para pessoas realmente que estão ali com o coração aberto, a alma aberta para absorver isso. Tanto faz você correr o mundo ou você ser um artista que sensibiliza pessoas regionalmente, na sua cidade, num círculo. Uma pessoa basta para justificar você já criar um mundo de arte. Mas, graças a Deus, nós estamos espalhando essa arte para muitos lugares. Nosso amigo João, que é nosso diretor de TV, ele está lá, ele está passando. Isso aí, é interessante. Isso foi uma exposição no Palácio das Artes que eu fiz. Realmente, eu fiz exposições individuais em todas as principais galerias aqui de Belo Horizonte. Foi na Sala Corpo, no Itaú, Palácio das Artes, as galerias particulares, Manuel Macedo, AM, Ângela Martins, né? Em todas, né? É isso que eu ia te falar. Seu trabalho é sempre bem colorido, né, Fernando? Você gosta, as cores representam a alegria, né? Mostrar alegria, né? Nem sempre alegria, porque essa coisa feérica, assim, que a cor é sempre alegria, eu uso a cor sem preconceito, sabe? Porque, às vezes, existe um estigma e que é um preconceito ao inverso. Acha que só as cores cinzas e o negro, eu estou com uma camiseta preta, um paletó assim puxado por cinza, então tem pessoas que acham que o preto, o cinza tal, que é chique, que é sóbrio, que é maduro, que é de gente madura. Isso é uma besteira. A cor
ela não serve só como uma coisa lúdica, infantil e feérica. A cor, muitas vezes, está falando da morte usando a cor. Você está falando de todas as... a cor é maravilhosa e na arte não existe essa coisa. Todas as cores têm uma vibração própria. Então, se você faz uma arte exclusivamente com uma vibração, que pinta só em preto, por exemplo, em preto e branco, aquela pintura acaba ficando limitada no sentido de vibração, porque as cores têm alma, sabe? As cores têm alma. Você pega um azul, o azul é ensimesmado. Aí você pega o branco é silencioso. Você pega o vermelho é vibrante, é atraente, é luxurioso, o amarelo é assim. Então, você tem que usar as cores. Então, por exemplo, hoje esses movimentos aí, LGBT e tal, de coisa, por que eles usam as cores do arco-íris e tal? Porque exatamente isso é que faz o mundo vibrar, se unir, é uma coisa alegre, é uma coisa... E fala também de todas as questões da difícil e perigosa arte de viver. A minha pintura tem muita cor e é uma pintura madura. Eu tenho mais de 50 anos de pintura, de trajetória em pintura, porque de trajetória artística tem mais de 60 anos. Eu estou com 75, eu desde adolescente já estava no mundo da arte e com força. Mas que eu fiz a minha primeira exposição num lugar profissional, etc., já tem mais de 50 anos, foi no início dos anos 70. Então, a minha pintura, ela, modéstia à parte, é uma pintura extremamente amadurecida. Tudo que eu faço é absolutamente consciente, intencional, não tem nada gratuito ali, e a cor é absolutamente intencional. Só que eu tenho trabalhos que talvez menos conhecidos, que são trabalhos minimalistas, gráficos, só em preto e branco, desenho muito. Então, a minha mapoteca é muito rica, meu ateliê é muito rico nesse aspecto. São várias vertentes das artes visuais, das artes plásticas que eu executo, trabalhos tridimensionais ao alcance da mão. Eu faço muitas coisas, mas, digamos assim, o que é mais difundido e que as pessoas mais conhecem é realmente a minha pintura, e que é uma pintura que eu abro a caixa de cor e deixo elas falarem por si. Bacana. Pois se a natureza é toda colorida, os animais, os pássaros e tudo, por que o artista vai se considerar mais sério, mais maduro, mais tratando da arte sem cor? Sem sombra de dúvida. Fazer o registro aqui do Flávio Leite. Flávio Leite é engenheiro e é representante do sorvete e picolés Luz, está aí no mercado aí vendendo. Rodrigo de Castro, gerente comercial do Ibis Hotéis, aqui no Contagem de Montes Claros, San Diego, Barro Preto, sempre está nos assistindo. Um abraço, Rodrigo, da Rede Ibis. Lucas Atom, boa tarde a todos, parabéns pelo programa, Sérgio Moreira. Um abraço. Fernando, o abraço não é para mim, é para você, porque é o seguinte, você que é a referência, é o seguinte, nós temos que ter um detalhe. Esse ano, você fez, eu acho que, 2 exposições aqui em Belo Horizonte. Eu fiz uma grande exposição, que foi uma exposição de muito sucesso, realmente, na Galeria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na Galeria do Tribunal de Justiça, e foi uma exposição grande de pintura e objetos, com 60 e poucas obras em exposição. Então, o canal do TJ Nacional fez uma matéria grande, passou no canal de televisão nacionalmente, em todas as capitais do país que existe o Tribunal de Justiça. Então, foi difundida essa exposição lá. Então, a mídia compareceu muito, e um público grande, teve uma visitação espetacular. Então, a gente vai fazendo coisas, né, Sérgio? Então, essa exposição do Tribunal de Justiça foi muito marcante. Mas eu venho fazendo todos os anos. Mas você teve em Gramado, fez E aqui em Belo Horizonte também ainda está em andamento uma pequena exposição
que chama Comer com os Olhos. E eu, basicamente, fiz pinturas em pratos de porcelana, porque lá é um bistrô, é uma casa assim, Aonde que restaurante, está? é uma casa de eventos. Chama o pessoal para ir lá. Chama Casa Belloni, fica na Avenida João Pinheiro, em frente ao Museu Mineiro. Então, fica ali. Eu me esqueci o número, mas é na Avenida João Pinheiro. É entre Timbiras e Guajajaras. Isso, ali. chama Casa Belloni, é em frente mesmo ao Museu Mineiro. Sim. O Mineiro é do outro lado da Avenida João Pinheiro. É Então, Detran, bem em frente. antigo Detran Isso, ali, né? Descendo o quarteirão abaixo do Detran. Isso. Então, essa minha exposição Comer com os Olhos está lá. É uma exposição mais intimista, mas tem umas pinturas gráficas, assim, pintura acrílica em papel cartão, e os pratos em porcelana e tal. E dessa série também, Mensagem, que são aquelas pinturas que eu mencionei em garrafas. E eu fui para Gramado, a convite, e no estande do Minas Gerais, o estande Minas, do governo de Minas Gerais, eu tive a honra de ter um painel meu lá em exposição, porque eles levaram para lá coisas do melhor da culinária mineira, através de um restaurante lá de Diamantina, e vários outros aspectos da cultura mineira estavam lá presente. O café, né? Os produtores de café, produtores de iguarias e queijos e cachaças e tal, e instalaram então um painel meu, que eu fiz um painel temático, exatamente para a ocasião, fiz especialmente, e esse painel eu intitulei Minas Gerais, Ser de Minas. Então, e fiz uma pintura ao vivo lá com o público e tal. Eles me provocaram a fazer uma pintura ao vivo. Então, uma tela relativamente grande, eu fiz a pintura lá na hora. E depois, coincidentemente, chegando em Belo Horizonte, eu fui convidado para fazer uma pintura ao vivo também, na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, na Semana do Aleijadinho. Então, isso é uma honra espetacular, é uma alegria enorme, porque você pintar dentro de uma igreja, com obras de Aleijadinho, com toda aquela carga emocional, né, que eu trouxe de São João del Rei comigo, né, que eu morava ali em São João del Rei, do lado da Igreja do Carmo, que também, obras de Aleijadinho e todo aquele expressionismo barroco, né, que eu trouxe comigo de São João del Rei. Então, eu pintar dentro da igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, acompanhado por um músico espetacular, tocando música clássica, tocando Vila Lobos, tocando Baden Powell. Então, foi uma alegria enorme, um momento muito especial, pintar dentro da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, na Semana Aleijadinho. E tive a oportunidade, logo que eu acabei de pintar o quadro, com um grande público, as pessoas da Ordem de São Francisco e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição me levaram ao cemitério anexo à igreja para eu conhecer o túmulo de Guinhar. E, surpreendentemente, ao lado do túmulo do Guinhar, meu amigo saudoso Ivan Marchetti, também falecido e enterrado ali. Então, eu fiquei muito emocionado, porque é um pintor, né? Eu estando aqui ainda com saúde, vida e saúde, para pintar ao vivo diante das pessoas, e depois poder celebrar esse momento junto ao túmulo de dois grandes artistas mineiros. O Guinhar não é mineiro, é de Nova Friburgo, Rio, mas é considerado um artista mineiro, por ter fundado a escolinha aqui, a convite do Juscelino, nos anos 40, a escola Guinhar, e depois morou muitos anos em Ouro Preto, Belo Horizonte, e é enterrado em Ouro Preto. E Ivan Marchetti também, por sua vez, é do Rio de Janeiro, não é mineiro, mas veio para cá, teve ateliê muitos anos em Ouro Preto e é enterrado lá. Então, eu fiquei muito emocionado. E Minas Gerais é isso, né? Surpreende a gente de emoção. É emoção atrás de emoção. Até fazer um registro aqui agora, Fernando Pacheco e todos que estão nos assistindo, parabenizar, né, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, pelo trabalho que ele tem feito pela cultura em Minas Gerais, pelo turismo. Como diz nosso grande mineiro Guimarães Rosa, Minas são muitas, e Leônidas está levando Minas Gerais além
das montanhas, além dos oceanos, né? Levando para o mundo, para outros estados. Para Lisboa. E o seguinte, dia 4, Fernando, agora, semana que vem, a Unesco pode declarar o nosso queijo artesanal como patrimônio imaterial da humanidade. Imagina beleza, que hein? beleza, dia 4 de dezembro, Minas Gerais ser reconhecida no mundo com queijo artesanal como patrimônio imaterial da humanidade. Isso é uma relevância para o Estado muito grande, porque é a Unesco que faz um levantamento, um dossiê que foi enviado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais para a Unesco estudar. Isso já tem 2, 3 anos que o dossiê está lá a estudo, e dia 4 de dezembro vamos todos unidos, a minerada toda, para bater palmas, soltar o viva, 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 para Minas Gerais cada vez mais pujante, como você falou, na cultura e o turismo cada vez maior. Porque a arte e cultura, não existe pátria sem isso, né? Quer dizer, um território, né, geográfico e com um monte de coisa dentro, de gente dentro e tal, e sem ter a identidade, a memória cultural, artística, não é uma pátria, né? E Minas Gerais é uma grande pátria, é um estado do Brasil, mas como o Ângelo Osvaldo muitas vezes fala, ele tem um território... Ângelo é prefeito de Ouro Preto, pois é. Um jornalista brilhante, escritor. Mas como ele fala, Minas Gerais tem o tamanho da França, né? Então aqui Minas são muitas nesse aspecto. E já que você tocou no nome, a inauguração da minha exposição no Tribunal de Justiça, o Leônidas Oliveira foi lá e com a secretária adjunta e fez, juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, fizeram a abertura da minha exposição. E como o Ângelo Osvaldo, o Leônidas Oliveira também, ele tem um discurso brilhante, muito culto, né? E fez a abertura da minha exposição de uma maneira que me honrou muito. Mandar um abraço para a Thaís é lá do circuito das águas. Um abraço, Thaís, sempre também nos assistindo, um abração. Hoje cedo ela já entrou em contato, Elizabeth, lá de Sete Lagoas. O negócio está o jornalista Cláudio Oliva, de São Paulo. Sua entrevista está dando. Muraí Caetano, lá do Chico da Cafute, mandando um grande abraço. Seu grande amigo também, eu sei disso. Bacana demais, né, Fernando? Você, como diz o ditado, sair da toca e receber os abraços que todo mundo te admira, muito importante. Eu não sou só de jogar confete, né, Fernando? Agora eu vou te fazer uma pergunta que antes da... Você tem 2 netinhas, né? Sim. De 4 e 3, né? 3 e 4 anos. Você acha que algumas delas podem puxar o vovô na arte? Pode, as duas têm o verdade, né? Essa de 4 anos... fica lá no ateliê... E de 4 anos, toda vez pede para ir no ateliê do vovô, ela é muito expressiva, ela poderia... Ela vai acabar tendo um pezinho na arte, porque não digo só da pintura, nas artes visuais, mas ela é muito expressiva. Poderia ser uma atriz, uma bailarina e tal. E a menorzinha de 3 anos desenha, adora desenhar, fica ali focada e pede papel, pede pintura e não está ligando assim se as pessoas estão observando, estão gostando, ela fica focada, é um negócio dela mesmo. Então elas vão acabar... Como é que ela chama, seguindo. Fernando? A mais velha é a Alice, que eu chamo de Pituquinha, e a mais nova é a Mariana. Ô, Nina, me ajuda aí, que eu chamo só de Bibi. Manuela, porque eu só chamo de Bibi. Bibi? É Bibi. Então, é a Manuela que eu chamo só de Bibi, então tem hora que o nome até me foge. Mas então é isso, é a Pituca e a Bibi. Eu não falo o nome delas, não. Elas vão lá para o seu ateliê. O Fernando tem um ateliê na Pampulha, aqui na região da Pampulha. Já tive a oportunidade de ir lá, uma casa sensacional. Tem um ateliê que é um museu, assim, cada trabalho dele. O Fernando é aquilo seguinte, se ele pegar uma tampinha de refrigerante ou de cerveja, tampinha ele sabe desenhar alguma coisa que deixa
a tampinha é maravilhosa. É. Você pega uma garrafa, você falou, você pega um prato, você pega um caco de alguma coisa quebrada, vai lá e Mas desenha. isso por quê? Por quê, Sérgio? Porque Eu acho sensacional o eu seu, queria, seu eu, ateliê. eu queria quebrar essa história de que o artista, para se expressar, aquele que é artista de vocação para se expressar, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ir na loja, ele tem que comprar tela, ele tem que comprar tinta, cara, tudo isso. Então, quando você pode fazer isso e acha mais confortável e mais tal, porque o artista, de modo geral, ele não faz arte para o mercado, ele faz arte para ele, para o mundo, para as pessoas, e basicamente ele faz uma coisa assim, sem estar visando o mercado. E depois acaba que essa coisa mercadológica acaba acontecendo, mas num primeiro momento o artista verdadeiro ele não produz arte como se produz qualquer outro produto para o mercado. A arte é algo que se produz para a humanidade e para sonhar e para algo para você criar um outro mundo onde é melhor de se viver. Portanto, mas eu acho isso bacana demais. Então, falando isso, por que eu faço isso? Porque se há um artista, um garoto que tem a vocação de ser artista e que não tem absolutamente dinheiro, muitas vezes nem para a família dele, para comprar comida para casa, como é que ele vai se dar o luxo de comprar materiais de pintura, tela, isso, lápis de cor, tintas, acrílico, ou isso, ou óleo, ou aquarelas? Então, é isso que eu falei, você pegando uma terra, um pó de café, qualquer coisa que possa manchar uma superfície, ele pode utilizar isso como tinta e pode utilizar caixas de embalagem, uma caixa de loja, uma embalagem que chegou numa camiseta, uma camisa, uma caixa de pizza, de cerveja, do que for, ele abre aquela caixa e pinta. E eu, no início da minha trajetória, eu usei muito isso, pintava, porque eu ficava com um Van Gogh, assim, 24 horas por dia pintando, então eu não tinha dinheiro também para comprar tela, a rodo, para eu pintar, e sem vender nada, porque eu estava começando, ninguém me conhecia, eu não tinha galeria que me representasse, ou marchands, nem nada. Então eu pintava em caixas de comerciais e tal. E eu chamava isso tudo de o papel do artista, e nunca mais abandonei isso. Eu descanso da pintura em tela pintando 20, 30 caixas por dia de pizza, de cerveja e garrafa de vidro, de tudo quanto há. E é uma linguagem espetacular. Existe um livro de capa dura de 200 páginas que chama Fernando Pacheco, O Papel do Artista. É o lado B da minha produção. São só obras cujo suporte é o papel ou papelão, ou o papelão é o próprio objeto de arte, porque aqueles vincos, aquelas dobraduras, aquelas rasgaduras inerentes que constam ali naquela caixa, quando você abre a caixa, tem aqueles vincos, aqueles cortes, aquelas dobraduras, isso tudo entra fazendo parte intrínseca do trabalho. E é um trabalho espetacular. Mas até vou te fazer uma pergunta, mandar uma primeira aqui, senão eu vou esquecer, Fernando. Chega tanta mensagem aqui no WhatsApp. Pessoal, escreva lá no nosso canal, no YouTube, Sérgio Moreira, Nas Gerais. O João e o Mauro Botti criaram esse nome para mim, achei bacana, até começar. Agora o meu YouTube é Sérgio Moreira, Nas Gerais. Vai lá, esse Nas Gerais é muito legal, porque mostra... São os dois ali que criaram para mim. Nas Gerais é uma coisa geral, que você entrevista um artista, entrevista um chefe de cozinha, um produtor de queijo e tal. E eu, na minha arte, eu faço muito isso, porque é tradicionalmente conhecido como artista plástico, e eu já estou de saco cheio desse negócio de plástico, porque eu chego na praia, a primeira coisa que eu faço é catar plástico ali, que as pessoas sem educação jogam ao mar, na praia. Então, eu cato aqueles plásticos todo troço. Então, eu não gosto muito de ser chamado de artista plástico, que eu já estou enfarado de negócio de plástico na natureza, poluindo tudo. Então, eu prefiro ser chamado artista elástico em vez de plástico. Exatamente porque elástico é o Gerais. Sim. É onde você amplia esse leque de atuação, um artista elástico. E eu tenho o orgulho de ser um artista que interajo
com diversos, ou praticamente todos os gêneros de arte. Eu já coloquei minha arte junto, fazendo parceria com estilista de moda, foi o Vitor Dizenck, com capas de livro para escritores, para poetas. Eu lembrei agora, cantores, músicos, você já fez Músicos arte? demais. Eu lembro. No tempo da pandemia, as lives, né? As famosas lives, eu era convidado para pintar ao vivo com os músicos tocando. Flávio Venturini. Fiz com Flávio Venturini, com Telo e Cláudio Venturini, do 14 Bis, com Celso Moreira, com... não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Eu olho para a Nina para ver se ela lembra. Beto Guedes. Fiz Beto Guedes e Orquestra Opus. Eles vão tocando e você vai desenhando. Pintando. E interagi muito com os Bacana. escritores também. Fiz capas de livro e ilustração para o poeta Tunico Mercador, Lucas Guimarães. Tem um livro, está para sair, está prontinho, com um texto inédito de apresentação do Fernando Brant, do saudoso Fernando Brant. Um livro, eu e Murilo Antunes, que chama Dança das Coisas. É uma poesia do Murilo Antunes, uma poesia grande, que chama Dança das Coisas, e eu não ilustrei a poesia dele, eu fiz o meu trabalho, que consta no livro, a 4 mãos, Murilo Antunes e Fernando Pacheco, e com um texto inédito de Fernando Brant. Esse aí nós estamos precisando de um patrocinador para poder realizar o livro. Já tá aprovado por alguma lei? Está aprovado, o Murilo saberia dizer onde que está aprovado. Depois você... E eu, por minha vez, eu nunca fui do consumo, uma pessoa consumista, e essa coisa de eu estar nos lugares, aceitar os convites para dar entrevista, para estar sempre e tal, é exatamente para eu não me furtar, não me fugir de sempre estar divulgando, propagando a arte, não só a minha, mas a arte de modo geral, né? Então, eu queria dizer que quando eu falei que eu não sou consumista, o dinheiro que nós ganhamos lá com as exposições na China e lá na Ásia, principalmente Oceania e Ásia e tal, nós trouxemos para cá, e eu nem pensei em negócio de comprar um carro disso, um carro daquilo ou isso. Eu ampliei o meu ateliê, mas com o objetivo dele ser futuramente assim um pequeno centro de arte, que possa apresentar diversos gêneros de arte. E realmente ele foi inaugurado, na época que nós inauguramos, eu até chamei o poeta Lucas Guimarães para me ajudar nessa inauguração, e nós fizemos, então, um evento, uma inauguração multiartística. Eu fiz uma exposição dos meus trabalhos, homenageando o recém-falecido, na época, Bartolomeu Campos de Queiroz. Grande escritor. Botei a literatura dele lá, então tinha literatura, e chamei o Pedro Paulo Cava para dirigir esquetes teatrais, e foi para lá atores, então tinha teatro, tinha literatura, tinha pintura, no meu caso, tinha vídeo, e que mais? E os músicos, então tocaram lá no palco lá da megaleria lá, que fica na Pampulha, o Tavim Moura, o violonista... Toninho Horta. Aí tocou o Toninho Horta, o Juarez Moreira e tudo mais, sabe? Então, foi a inauguração com um evento multiartístico, e lá tem uma galeria de arte de 100 metros quadrados, com pé direito alto, que fica uma exposição permanente minha. Tem áreas a céu aberto, tem o ateliê em si, onde eu produzo as obras, tem um escritório, tem banheiros, tem adaptados, inclusive para quem tem alguma acessibilidade e um espaço de documentação e memória, onde toda a trajetória da minha carreira, desde os anos 70, está lá em catálogos, em vídeos e livros. E falando da minha trajetória, fala, de modo geral, da trajetória da arte mineira dos anos 60 para cá, porque aqueles catálogos constam o nome de todos os outros artistas que participavam daqueles antigos salões de arte, dos quais eu participei, não só em Minas, em Belo Horizonte,
mas no Brasil inteiro. Aqueles museus, antigamente Museu de Arte Moderna do Rio, a Funarte, o MAN de São Paulo. Eu participei de exposições no MAN de São Paulo, no MAC de São Paulo, na Pinacoteca. Aí eram exposições mesmo com curadoria. Mas os salões no Brasil inteiro. Então, esses catálogos é uma grande referência. Tem uma mini biblioteca, mas muito rica. Então, futuramente, o que eu pretendia, depois que talvez até Papai do Céu me chamar, é que esse centro possa funcionar como um ambiente de pesquisa e tal. E aí nós aceitamos ideias de patrocínio para esse centro e que possa abrir com monitor, alguma coisa para visitação. E fica na Pampulha, quer dizer, Belo Horizonte, que os artistas muitas vezes preferiam ir para esses condomínios, né? Quem queria sair fora de Belo Horizonte vai muito para Nova Lima e Brumadinho e Lagoa Santa, que tradicionalmente teve muitos artistas que foram para lá, né? Nelo Nuno morou lá, o Chico Ferreira com o Sanz, aí aqui para Nova Lima são inúmeros ateliês. Então, eu estou lá na Pampulha desde os anos, início dos anos 80, né? Já são mais de 40 anos que eu estou na Pampulha. E faz parte daquele circuito, igual tem o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, tem o Circuito Cultural Sim. Pampulha, que tem o Museu de Arte, a Casa do Baile, a Casa JK. É o complexo, né? É o complexo da Pampulha. E gastronômico, tem um restaurante Chapuri aqui, tem um restaurante do meu amigo baiano ali, que é o próximo de Minas. E eu estou ali, naquele meio, eu fico a 100 metros, 150 metros do Chapuri, eu fico a 150 metros da Lagoa da Pampulha e tal. Então, que amanhã um centro de arte assim, já todo montadinho, com áreas a céu aberto, com ambiente gastronômico, que você possa ali fazer um encontro, colocar mesinhas, tem tudo lá. Então, eu espero que essa minha intuição futuramente chame alguém que queira fazer essa parceria de fazer isso funcionar. Porque nós tivemos verba para construir e tal. Agora, para manter e tudo, tem que ter. Sem né? dúvida. Fernando Pacheco, o Instagram, Artes. Artes sem o S, sem arte, no singular. Fernando Pacheco, Arte. Você encontra tudo isso, arroba, né? Fernando Pacheco, Arte. Isso. Aí você conversa com ele, marca com ele para visitar, para bater essa prosa boa. O Fernando tem. Mandar um abraço para a Rita Novaes. A Rita Novaes é uma grande chefe de cozinha e ela é campeã do melhor pudim de leite condensado do Brasil. Traz para nós. Ela já veio aqui no nosso programa. Um abraço, Rita, a família toda. Nosso amigo Ed Fernando, fotógrafo, gente boa. Meu amigo. Grande jornalista e grande artista. Todo lugar que eu estou, assim, de repente eu vejo alguma coisa apontada para mim, é ele com a câmera. Eu não sei se o Ed está aqui ou nos Estados Unidos, mas um grande abraço ao Ed e a todos que nos mandaram aqui a mensagem aqui, né? Porque nós temos que encerrar a entrevista, que o Fernando tem as atividades dele para continuar. Fernando, eu fico feliz de ter essa amizade com você de longo tempo com a Nina, esse casal 1001, né? Porque bacana demais, sempre tem essa harmonia. Muito obrigado. Nós estamos chegando no Natal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho que há um ou 2 anos atrás você colocou alguns trabalhos seus para presente de Natal. Esse ano tem alguma coisa assim em vista lá dentro do ateliê para o pessoal adquirir ou não? Tá, sei. Não, tem alguém queira dar de presente alguma coisa? Claro. Aí sua arte, né? Aí é bacana. Claro. Eu me lembro que eu não sei se foi ano passado ou retrasado, o ano está voando, que a gente não está lembrando mais de tempo, né? Mas aí não tem nem data assim, específica para isso, né? No meu ateliê encontra trabalhos para todos os bolsos, né, como eles falam, né? Porque muitas vezes pensa assim, esse artista já tem uma trajetória muito longa, tem um certo notoriedade, eu tenho um currículo XY, e acha que tudo é carésimo, né? Mas assim, a pintura em tela e grandes formatos, é claro que ela tem um valor. Mas há trabalhos, digamos, opcionais, né, para todos
os bolsos e todos os gostos, né? No sentido de que um desenho, uma pintura em papel, eu tenho digamos assim, a minha linguagem também, ela está impressa em pequenos formatos, e com um valor artístico igual de uma tela grande, né? Isso é que é surpreendente. Então, se a pessoa vai com o intuito só de decorar, ou seja, ela quer um quadro grande, vistoso e tal, para pôr na sala, para ocupar um espaço enorme na parede, aí realmente ela não vai dar valor a um pequeno trabalho artístico com um valor intrinsecamente artístico forte. Ela quer uma coisa vistosa. Sim. Mas se a pessoa tem essa sensibilidade artística, muitas vezes um trabalhozinho pequenininho assim, ele tem um conteúdo intrínseco, artístico, talvez mais forte que muitos desses quadros grandes. Então, lá no ateliê, como geralmente o mercado ele estabelece preço baseado em tamanho, coisa assim, então a pessoa que tem um bom olhar, se for no meu ateliê, ela vai descobrir pequenos formatos que eu também não estou... artista, muitas vezes, eu pelo menos, sou movido a carinho. A pessoa interessou e tudo, não é o dinheiro que vai fazer a pessoa poder adquirir ou não. Então, ela emoldura aquilo, põe, aí aquilo ali, pá, é motivo de reflexão, não é motivo de decoração, sim, mas é motivo de reflexão. Isso é lindo. Então, a pessoa que quer um presente de Natal, ou dar um presente de Natal para ela mesma ou para alguém querido, é só marcar, fala com a Nina e tal, Fernando e vai Pacheco lá no ateliê. Ali Pacheco. recebe as mensagens e tal, eu obviamente passo para a Nina, ela conversa, marca uma hora e lá no ateliê a pessoa vai sair com alguma coisa. Até porque eu tenho livros também, né, sobre a minha obra, e um livro que chama Fernando Pacheco Fogo e Pátina, que é um livro de 200 páginas, capa dura, com muitas pinturas reproduzidas. Então, se a pessoa não pode comprar uma pintura, uma obra, esse livro é preço normal de livro. Da livraria mesmo, né? Compra, e ali eu sempre faço uma dedicatória, um desenho na dedicatória. Então, de todo jeito, a pessoa vai sair com alguma coisa e ajuda a manter o centro de arte, né? Sem dúvida. Pessoal, hoje eu conversei com esse grande artista elástico, segundo ele, brincando, né? É um grande artista plástico, de renome mineiro, nacional e internacional, Fernando Pacheco, a qual a gente tem uma amizade muito grande e reconhece ele pelo seu trabalho que ele desenvolve marcante, né, na história da arte mineira. Fernando, te agradeço, né? A gente acho que vai encontrar ainda, apesar do ano estar voando, mas falta um mês. Ô, gente, falta um mês para o Jingle Bell, Papai Noel. Hoje é dia 25 de novembro. Está voando. Então, dia 25 de dezembro, daqui um mês, Papai Noel já batendo na porta com saúde, conquistas, perseverança, alegria para todos aí. Fernando, um abraço. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu diria o seguinte, Sérgio, você falou na nossa amizade, o que eu diria é o seguinte, para mim é uma alegria muito grande em ser seu amigo, porque eu vejo o carinho enorme com que você trata a sua família, né, a memória do seu velho pai, né, dos seus pais. Eu vejo sempre você fazendo postagens ligadas à memória do seu velho pai. E o carinho com a sua esposa e o carinho enorme que você tem com o Serginho, seu filho lá, torcedores do Galo. Serginho está indo amanhã já. Para Buenos Aires. Está ele e uns primos meus já indo amanhã. Meu filho Fernando, o Nando, vai também. E aquela hora que eu me esqueci momentaneamente do nome da minha netinha mais nova, mas é porque ela, a Manuela, Bibi, ela nasceu no mesmo dia do meu pai, e meu pai já falecido, meu pai é do dia 2 de outubro, e ela vai e nasce espontaneamente no dia 2 de outubro, e meu pai, o nome dele é Manuel, ela se chama Manuela, e eu, para evitar essa coisa de ficar lembrando do meu pai, Bibi. Manuela, eu chamo ela só de Bibi. Então, na hora, deu aquele branco. Mas está me dando branco, às vezes, até de mim próprio, sabe? Tem horas que eu entro num lugar assim e falo, será que sou eu que estou aqui? Mas não é só com você, né? Esse dia para trás, eu estava saindo, já estava na garagem para sair, pegar o carro.
Aí eu tinha que voltar, pegar o elevador, subir. E está acontecendo isso, que o tempo está voando. Eu não lembrei se eu fechei ou não as janelas. A gente volta, eu faço isso inúmeras vezes. E eu queria, então... Não é só você não, Fernando, todo mundo, viu? Eu queria te agradecer, viu, Sérgio? Esse carinho comigo aqui me deixou muita vontade. Que é isso? Eu falei muito, mas é assim. Mas é o conhecimento que você tem nos deixa feliz de saber, né, Fernando? E eu quero, então, dar um abraço muito carinhoso, sabe? Para essas pessoas que estão interessadas em ver essa entrevista. Um abraço aí de coração para elas. Porque se as pessoas estão interessadas em ver uma entrevista falando de arte, é porque esse mundo ainda tem salvação, sabe? É isso aí. Nossa, depois dessa tem que encerrar de chave de ouro. Esse mundo tem salvação. Depende de quem? De mim, de você, de todos nós. Somos 8 bilhões. Paz ao mundo. Viva, viva, viva. Até o próximo programa. É isso aí. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.